Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem. E vamos aproveitar então que o Positivo está fazendo uma semana diferenciada de revisão e vamos retomar alguns exercícios lá do nosso livro de atividades que nós ficamos para trás na correção. Então nós corrigimos até a página 11 para aquela prova que nós já fizemos faz um tempinho lá na sala. E aí então, a partir do exercício 15, ficou para nós corrigirmos, e aí vai bater exatamente com aquelas aulas que o Positivo está passando hoje, por exemplo, que ele falou de condutor, de isolante elétrico, né, entre outras propriedades como intensidade de corrente elétrica, né, que nós vamos corrigir para ficarmos aí bem alinhados. Então, no exercício 15, dizia para nós preenchermos uma tabelinha ali embaixo, né, indicando se o material era um condutor ou isolante elétrico. Nós já vimos que materiais condutores elétricos são aqueles que geralmente são metais, né, e aqueles que são plástico, borracha, madeira, são materiais isolantes térmicos. Então, nós temos aqui no A uma luva de borracha, né, então aqui embaixo no luva de borracha nós temos que colocar que ele é um isolante elétrico, né, que não é um condutor. Já ali do lado nós temos o fio de cobre, até que nós fizemos nosso experimento, nosso eletroímã, utilizamos um desse, vimos que ele é um condutor elétrico. Então a B é um condutor elétrico. Lá na C nós temos o vidro, então o vidro ele é um isolante elétrico. Na D nós temos uma chapa de metal, já vimos que metal é condutor elétrico. Na E nós temos latinha, né, que é aí um alumínio, é um condutor elétrico. Bem facinho esse aí, né? Nós já falamos tanto disso, até na sala de aula, também já comentamos várias vezes as aulas do Positivo, né? Falaram bastante de condutores e isolantes. No 16, também nós já comentamos muito sobre várias coisas que está falando aqui no 16. Completar corretamente as lacunas conforme as definições relacionadas com circuitos elétricos e encontrar a resposta no caça-palavras. Então, elétrica é o movimento ordenado de cargas. Nós sabemos que o movimento ordenado de cargas, isso falou tanto, né, na aula de hoje de manhã também, que eu vi que eu estou gravando este vídeo na segunda-feira, falava sobre o movimento ordenado de cargas elétricas, que isso era corrente elétrica. Então na A nós temos que completar com corrente. Na B, se opõe à passagem da corrente elétrica. Então materiais que são resistentes, né, ou seja, resistores, se opõe à passagem da corrente elétrica, eles seguram, né, aquela corrente. Então, resistores. Na C, o efeito, né, é a geração de energia luminosa pela qual passa uma corrente elétrica. Qual que é o efeito de energia luminosa? Né? É o efeito luminoso. Então, essas daí estavam de graça, né? Então, luminoso. D. O efeito é a produção de um campo magnético por meio de uma corrente elétrica. O efeito magnético, né? Nós vimos no nosso eletroímã na aula passada. E, elétricos em geral não são capazes de conduzir corrente elétrica. Quem não são? Os isolantes, né? Então, isolantes. F, são os responsáveis por fornecer tensão para um circuito. Quem são? Geradores. Na G, elétricos são materiais que conduzem eletricidade facilmente. Já vimos que são os metais, os condutores. Efeito, é o fenômeno no qual a energia elétrica é transformada em energia térmica. Já vimos também, isso até teve lá na prova, né? Um ferro elétrico, por exemplo, é um exemplo de efeito Joule. Então é Joule. E aí, para completarmos este caça-palavra, né, vou passar uma cola aqui, ó, para vocês. Deem um pause aí, olhem onde estavam essas palavras no caça-palavra, né, para ver se vocês conseguiram encontrar. Então, qualquer dúvida, né, como já está respondido lá, vai ser facinho, só para vocês corrigir. No exercício 17, nós temos um cálculo que também é facílimo. Diz o seguinte: por um condutor elétrico, passa uma quantidade de carga igual a 300 coulombs. Quantidade de carga nós sabemos que é o Q. Então, ali embaixo vocês já separem tudo que o
todos os dados que o problema dá, que vocês vão ver que fica bem fácil, como eu já comentei. Então, quantidade de carga, que é o Q, igual a 300 coulombs. E um intervalo de tempo igual a 150 segundos. Então, tempo, T igual a 150 segundos, põe ali embaixo para vocês não se perderem. Esses valores configuram que intensidade de corrente elétrica. Então, nós temos que I, que é a intensidade de corrente elétrica, igual a Q divididos por T, que é isso aqui, ó. Esta fórmula aqui. Deixa eu... Ó, I é igual a Q dividido por T. É essa fórmula aqui que nós vamos utilizar, porque deu a quantidade de carga e deu o tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 300 e dividir por 150, porque 300 é a minha quantidade de carga e 150 é o meu tempo. Então, 300 divididos por 150, eu tenho um resultado de 2 amperes. Então, o resultado dessa questão é 2 amperes. Já a questão 18 dizia o seguinte: qual é a resistência elétrica? Então, eu sei que resistência elétrica era o R, né, lá naquela fórmula. Aquela fórmula dizia o quê? R é igual a U dividido por I, né? Então, eu já sei que quer saber resistência elétrica, então R de um resistor que está submetido a uma tensão 220 volts. Tensão, U é tensão, né? Então, 220. E que propicia, então põe ali do lado U igual a 220 volts. Que propicia a passagem de uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Amperes eu sei que é a intensidade de corrente, então eu coloco ali I igual a 2,2 A. Então, o que eu faço? R é igual a U dividido por I. Então, a fórmula vai ser essa aqui, ó. R é igual a U dividido por I. U deu ali, ó, 220 volts. I deu ali também 2,2 amperes. Então, é só eu pegar 220 e dividir por 2,2. As respostas estão aqui, ó. Eu fiz esse cálculo aqui, os dois para vocês verem, do exercício 17 e do exercício 18. Então, 220 dividido por 2,2 dá 100 ohms, né? Que é aquele símbolo do ômega lá, né? Que, então, é a unidade de medida de resistência. Página 14. Vamos ao exercício 19. Exercício 19 também é para completar, facílimo, que dá até um banco de palavras ali, não precisa nem voltar lá no material pesquisar. Utilize as palavras presentes no box para completar as lacunas corretamente. Tensão, né? Tem ali tensão, tensão, corrente elétrica, joule, magnético, resistência e condutor. Um movimento ordenado de cargas elétricas em um circuito elétrico é denominado. Em cada página tem essa resposta corrente elétrica, que é para não esquecer nunca mais. Movimento ordenado de carga. Questão A, corrente elétrica. B. Para que seja possível esse movimento de cargas elétricas, é necessário que uma seja aplicada a um. Então, o que nós temos que ter para existir uma corrente elétrica? Uma tensão. Então, ali, tensão. E isso tem que ser colocado em um condutor. Se eu colocar em um isolante, vai acontecer? Não vai. Então, na B, nós temos que completar com uma tensão que seja aplicada em um condutor. Na C, a elétrica de um condutor e a nele aplicada determinam a de um circuito simples. Então, a resistência elétrica de um condutor e a tensão nele aplicada é que vão determinar a corrente elétrica, né, de um circuito simples. Então, ou se essa corrente vai ser maior ou vai ser menor, vai depender da resistência aplicada e da tensão. E isso vai determinar a corrente elétrica que vai passar por esse circuito simples. E a D, a corrente elétrica de um circuito pode oportunizar diferentes fenômenos, como o efeito podendo atrair um ímã, vimos a aula passada, né? Um efeito magnético, o efeito luminoso, podendo produzir luz, e o efeito, qual que é o efeito que produz calor, né? Ou energia térmica? Efeito Joule. Então, na D, fica magnético e Joule.
a resposta. Também muito fácil. Na 20, nós temos um cálculo. Deixa eu colocar aqui certinho a questão 20. Considere um circuito elétrico simples constituído de uma fonte de tensão 9 volts. Tensão é igual a U, então põe ali embaixo, U igual a 9 volts. Um condutor de eletricidade e o resistor de uma lâmpada incandescente. Com base nos seus estudos, responda o que se pede em cada item. Então, nós temos ali que o U é 9. Sabendo que uma corrente elétrica é igual a 3,0 amperes. Sei que amperes é intensidade, então eu sei que eu tenho R, sei que eu tenho o I. Qual deve ser o valor máximo de resistência desse circuito? Qual fórmula que eu vou lá ocupar? Se eu tenho R, não tenho, quero saber. Se eu tenho U, tá lá, ó, 9 volts. Se eu tenho a intensidade 0,3 amperes, eu sei que vai ser esta fórmula aqui que eu vou utilizar. Então, o que eu vou fazer? 9 dividido por 0,3. Quanto que é 9 dividido por 0,3? É 30 ohms. Deixa eu ver se dá para enxergar o resultado aqui. Eu fiz esse cálculo aqui também para mostrar para vocês. Que é nada mais é do que 9 dividido por 0,3 igual a 30 ohms, né? Então, eu sei que o valor da resistência aí vai ser 30 ohms. E a questão B, para finalizarmos, diz o seguinte. Utilizando uma fonte de tensão constante, quanto maior for a resistência do circuito, maior será a corrente elétrica que o circulará. Justifique sua resposta. Resistência não é aquela dificuldade que o elétron encontra em passar lá naquele circuito? Então, se ele encontrar uma resistência muito grande, vai ser maior a corrente elétrica que vai circular lá dentro? Sim ou não? Não, né? Então, não. Pela equação, resistência é igual a tensão dividido por intensidade, para uma tensão constante, quanto maior a resistência, ou seja, maior a dificuldade de passar o elétron, menor vai ser a corrente elétrica que esse circuito vai apresentar, né? Facílimo. É que às vezes a gente olha essas palavras e fica um pouco complicado. Mas se nós imaginarmos algo no dia a dia, então o que é uma resistência? É como se um fio tivesse passando aqui e ele afinasse, né? É uma resistência, ele vai afinar e depois ele vai engrossar de novo. Naquela parte mais fininha, vai ficar difícil todos os elétrons que vinham aqui passando passarem por aquele lugar. Então, o que acontece? A corrente elétrica que vai passar por ali vai ficar menor, vai ficar dificultada. Então, quando a gente resiste a alguma coisa, a gente causa uma certa dificuldade de passagem. E aí, então, nós temos corrigidos os nossos exercícios 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aí com as nossas revisões, né? Então, já nós teremos a segunda aula. Espero que vocês estejam entendendo e qualquer dúvida, podem me mandar. Estou com bastante saudade de vocês. Não tenham vergonha de perguntar as coisas, de quererem descobrir cada vez mais. E já tudo se resolve e estaremos juntos. Saudades de vocês!